Salve, salve, queridos alunos e alunas. Vamos começar esse capítulo então, que vai falar basicamente sobre o surgimento das ciências sociais. Vocês têm aí os conceitos. Durante o vídeo vocês podem pausar para dar uma olhada generalizada nesse conceito. Vamos começar então a pensar aí no surgimento das ciências sociais. Como vocês podem ver nesse slide, o iluminismo, um período histórico, aí um movimento filosófico que surgiu durante o Renascimento, que vai ser a base para a separação entre razão e pensamento mítico, religioso, crença sem fundamento racional nenhuma. É durante o iluminismo que surge aí o conceito de nação, que nada mais é do que um conjunto de relações intersocietárias, ou seja, você tem aí as sociedades espalhadas pelo mundo relacionando-se ou interrelacionando, onde cada uma dessas sociedades vai ter o seu próprio sistema legal, político e administrativo que lhe convir. O poder, então, passa a ser entendido como uma construção lógica e jurídica. Nós vamos ter um conjunto de leis que vão organizar e estruturar toda a sociedade. Entre os séculos 17 e 18, 1600 e 1700, nós vamos ter aí um grande fortalecimento do mercado internacional, um avanço na produção em massa de produtos. Os produtos passam a ser produzidos aí em grande quantidade. O lucro torna-se a base, a busca para todo tipo de produtor. Nós vamos ter a burguesia intelectualizando-se, ou seja, a burguesia ela começa a buscar aí uma base intelectual para se sustentar na sociedade, elaborando o seu próprio pensamento. É nesse período também que nós vamos ter a sociedade apresentando aí necessidades de extrema urgência, como melhores condições de vida para a população e um desenvolvimento tecnológico que fosse capaz de tornar os produtos mais baratos. A sociedade então estava avançando para a indústria e para a chamada cultura de massa, onde você tem um determinado produto sendo vendido em todo o mundo. O conhecimento, neste momento, passa a ser a fonte do saber, de realização e de satisfação para toda a humanidade. É nesse contexto do Renascimento e do Iluminismo que surge aí o liberalismo, que vai defender uma maior liberdade política do homem no ramo aí político, econômico e social. É com o liberalismo que nós vamos ter a emancipação da burguesia, ou seja, a burguesia ela torna-se independente dos outros grupos sociais, como a nobreza e dentro aí a monarquia. Os filósofos que escrevem sobre o iluminismo, eles vão rejeitar qualquer forma de poder ou de controle político. Para os liberais, o mercado ele deve ser um espaço aí de livre ação das leis que vão regular a oferta, a procura e o preço de um produto. Para os liberais, as leis naturais regulariam as relações econômicas e a base estaria na vontade livre e nas relações contratuais. Isso quer dizer que, para os liberais, o Estado ele não pode interferir na economia. Pensando nos filósofos aí do liberalismo, os chamados filósofos contratualistas, pois eles acreditavam que existia um contrato nas entrelinhas entre a sociedade e o governo, é Jean-Jacques Rousseau, que vai escrever a obra O Contrato Social, que, de acordo com ele, vai ser a base da vida social, onde o interesse comum e o consentimento unânime dos homens em renunciar às suas vontades particulares em favor da coletividade. Para Rousseau, o homem, então, ele renuncia às suas vontades individuais pensando num bem coletivo. Rousseau ele vai rejeitar a ideia de evolução natural da sociedade, ele diz que a propriedade privada ou a criação da propriedade privada vai ser toda a fonte de diferenciação e de injustiças sociais e que a sociedade deveria ser pautada e organizada em princípios igualitários, onde a organização política tivesse uma base livre e contratual. Além de Rousseau, eu tenho John Locke, que diz que a sociedade
ela é o resultado da associação entre os indivíduos, da junção entre indivíduos dotados de razão e de vontade, e que existiria um contrato entre esses indivíduos que regulariam todas as formas de poder, garantindo aí toda a liberdade individual. Locke, ele parte do princípio que o respeito à propriedade privada, ou a propriedade privada, ela deveria ser garantida a partir de uma Constituição. Para Locke, leis deveriam garantir a propriedade privada, e ele entende que a vida coletiva, a vida em sociedade, nada mais é do que a junção, a fusão aí de vários sujeitos, vários indivíduos. Durante o Renascimento e o Iluminismo, vai surgir ou começa-se a surgir a ideia aí de Estado, que seria uma entidade cuja legitimidade dele estaria baseada na representatividade da sociedade, ou seja, o Estado era a representação de toda a sociedade. E o Estado seria o responsável aí por gerenciar e administrar as leis, as riquezas e o poder dentro desse Estado. As ideias de Locke e Montesquieu, que nós vimos anteriormente, nos slides anteriores, elas foram a base para a criação da Constituição norte-americana de 1787, dividindo o Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Basicamente, Montesquieu, ele pensa nessa divisão em 3 estados. Essa divisão ela teria como base cada um desses estados policiando o outro, para que nenhum desses estados, para que nenhum desses poderes se sobrepusessem aí ao outro. Além desses autores, nós vamos ter aí Adam Smith, que pode ser considerado o pai do liberalismo, onde ele diz que a fonte de riquezas, ou a produção de riquezas de um país, ela tem que ser voltada para o trabalho. Para Adam Smith, não é a quantidade de bens ou de metais preciosos que um país possui que define a sua riqueza. Pelo contrário, é o trabalho ou a capacidade de trabalhar da sua população que vai gerar riqueza dentro desse país. Para Adam Smith, a sociedade ela é um conjunto de seres cujo comportamento obedece regras diferentes que regem a ação aí individual. Nós temos aí algumas questões relacionadas ao chamado método indutivo e ao método dedutivo. São metodologias para a produção do conhecimento, isso é muito importante. Nós vimos os autores anteriores, pois o contexto teórico e o contexto histórico relacionados a Locke, Montesquieu, Rousseau, eles foram abrindo o caminho para a produção do conhecimento científico na área das ciências sociais. E quando a gente pensa na produção do conhecimento nas áreas das ciências sociais, nós temos 2 metodologias ou 2 possibilidades metodológicas para a produção desse conhecimento, que é o chamado método indutivo, que vai ter como base teórica principal aí o teórico Francis Bacon, onde ele diz que o conhecimento ele é o resultado da experimentação contínua e do aprofundamento da manipulação empírica. Então, para Francis Bacon, é a questão prática, é a metodologia prática que vai levar aí a produção do conhecimento. E o método dedutivo, que é mais usado aí na área de ciências humanas. O método indutivo, criado por Francis Bacon, vai ter muita força na área das ciências exatas, ciências da natureza, enquanto o método dedutivo de Descartes vai ter muita força aí na área de ciências humanas, onde Descartes ele diz que o conhecimento ele vai ser baseado no encadeamento lógico de hipóteses elaboradas a partir de uma razão. Então, para Descartes, você cria uma hipótese para que você possa estudar um determinado fenômeno social, e a partir dessa hipótese você vai tentar comprová-la ou refutá-la ou negá-la. É durante o Renascimento também que nós vamos ter um movimento conhecido como o anticlericalista ou o anticlericalismo, que seria aí
um distanciamento da religião, não só da Igreja Católica, mas da religião de uma forma geral. Um dos grandes autores anticlericais é Voltaire, que vai questionar aí a religião e principalmente a Igreja Católica, onde ele diz, ou onde Voltaire começa a questionar a Igreja como única fonte de poder aí, secular, político e econômico. Voltaire ele pregava aí a separação entre Igreja e Estado para que esse Estado ele pudesse desenvolver-se. Ele pregava então a laicização da sociedade. Toda vez que vocês ouvirem falar no termo Estado laico, eu estou querendo dizer para vocês que é um Estado que não tem uma religião oficial. Bom, aqui nós temos um slide que vai falar da filosofia social, do surgimento da filosofia social até o surgimento da sociologia. Esse capítulo então mostra para a gente como a sociologia ela surge, como ela vai ser criada. Eu tenho aí no primeiro tópico o chamado desenvolvimento das bases científicas do estudo da sociedade humana. Nós temos alguns fatores internos ao campo científico que vão fazer ou que vão mostrar para a gente como a filosofia e posteriormente a sociologia ganha força, como ela vai ser aí criada. Com relação a esses fatores internos, nós vamos ter um amadurecimento dos modelos de explicação teórica. Então, nós vamos ter uma metodologia na área de ciências humanas ou ciências sociais que vai fazer com que elas se fortaleçam como ciência. E as chamadas circunstâncias históricas e externas aí que contribuíram para o desenvolvimento científico da sociedade humana, como o colonialismo europeu e o contato aí entre diferentes civilizações. O pensamento científico explicativo da sociedade ele vai estar aí impregnado de valores na crença que a sociedade europeia ela é superior às outras sociedades, às outras culturas. Nós vamos ter aí um grande desenvolvimento do sistema capitalista e expansão do capitalismo pelo mundo. Então, no primeiro momento, os europeus acreditavam que o seu desenvolvimento científico deveria ser a base para o desenvolvimento científico de todas as outras sociedades. É uma visão aí europocêntrica do desenvolvimento científico. Bom, nós vamos ter aí como os primeiros sistematizadores do pensamento sociológico justificando as diferenças e as desigualdades sociais para tentar estudar aí a ideia de ordem e de progresso. Eu posso dizer que a base para o surgimento da sociologia é o chamado pensamento positivista, ou o positivismo, que foi a base teórica de pensamento de um filósofo chamado Auguste Comte, onde ele define precisamente o objeto, os conceitos e a metodologia para se estudar a sociedade. O método de estudo da sociedade criada por Auguste Comte vai ser baseado no método das ciências da natureza, das ciências da área de exatas, a chamada física social, onde ele procura identificar na vida social as mesmas relações e princípios da vida natural, pois para os positivistas a sociedade é como se fosse um organismo que é constituído de várias partes integrantes e coesas. O positivismo também é conhecido como organicismo. Então, a primeira metodologia de estudo da área de ciências humanas, ou das ciências sociais, ou da sociologia, vai ser baseado na metodologia das ciências da natureza, das ciências exatas. É o método indutivo de Francis Bacon. Nós vamos ter também o conceito de darwinismo social ganhando muita força dentro da área das ciências sociais. Como o próprio nome já diz, o darwinismo social vai ser baseado na teoria da evolução de Charles Darwin, um biólogo que mostra para a gente como animais e plantas eles evoluíram e adaptaram-se aí ao meio ambiente. Então, de acordo com a ideia de darwinismo social, o objetivo dos autores que baseavam-se
nesse conceito teórico era mostrar que a sociedade europeia ela era extremamente evoluída e que as outras sociedades elas eram inferiores a ela. Por conta disso, os europeus eles vão criar a chamada missão civilizadora, onde eles acreditavam que deveriam levar o conceito da civilização europeia para outras sociedades, para as outras civilizações, justificando o chamado colonialismo, controlar uma outra sociedade que eles consideram inferior para fazer com que ela chegasse ao patamar de desenvolvimento político, econômico e social da sociedade europeia. Por conta disso, nós vamos ter aí uma desestruturação, uma desorganização, uma destruição dos modelos sociais, políticos e econômicos de sociedades tradicionais que eram encontradas no continente africano, asiático e americano. Um exemplo que eu posso dar para vocês, além da Oceania, um exemplo que eu posso dar para vocês é que a sociedade Inca, aqui no continente americano, foi destruída, foi dizimada por conta da chegada dos primeiros colonizadores europeus, espanhóis. E o que nós vamos ter aí no século XVIII é uma desestruturação das sociedades na África, na Ásia e na Oceania por conta dessa invasão europeia. O que a gente tem aí atualmente é uma grande crítica que é feita a essa ideia aí de darwinismo social. Atualmente não acredita-se mais que uma sociedade é melhor, é superior que a outra. Os autores da sociologia hoje acreditam que as sociedades elas têm as suas peculiaridades e particularidades que devem ser estudadas e analisadas de forma única. Pensando aí no conceito de ordem e progresso, que é o lema da nossa bandeira, que é o lema da bandeira nacional, no meio da nossa bandeira tem um conceito de ordem e progresso, esse conceito está atrelado à sociologia positivista, ao positivismo, onde eles acreditam aí que eles acreditam em dois tipos diferentes de movimento dentro da sociedade. Eles acreditam, os positivistas, que a evolução vai transformar as sociedades de acordo com uma lei universal, partindo de uma sociedade mais simples para uma sociedade mais complexa. É daí que vem a ideia de evolução, a ideia do darwinismo social. Posso dizer que darwinismo social e positivismo estão intimamente interligados. Os positivistas, eles acreditam que para que uma sociedade desenvolva-se, é necessário que todos os indivíduos eles pensem aí da mesma forma. Para os positivistas, o progresso ele só acontece a partir do momento em que você tem ordem, a partir do momento em que existe ordem dentro de uma sociedade. Movimentos reivindicatórios, conflitos e revoltas são considerados para os positivistas uma doença que vai desregular, desestruturar a sociedade, fazendo com que ela regrida, socialmente. Para os positivistas, nós temos esses dois tipos de movimentos vitais dentro da sociedade. Um dinâmico, onde nós vamos ter a passagem para formas mais complexas de existência, como a industrialização, e o estático, onde nós vamos ter aí a preservação de elementos que devem ser permanentes em toda a organização social. Então, para os positivistas, esse movimento estático, ele vai ser baseado numa estrutura de família, religião, linguagem e direito. Para os positivistas, toda vez que uma sociedade ela estiver em desordem, é necessário uma intervenção do Estado para que essa desordem seja sanada e para que a ordem ela perpetue e volte novamente. Nesse slide vocês vão ver, ou nós vamos ter aí algumas características gerais sobre o evolucionismo e a história da humanidade. Eu tenho um intelectual chamado Montesquieu que tenta entender aí as diferentes sociedades humanas sem abandonar aí a crença em um destino comum do homem sobre a Terra.
ele vai desenvolver um conceito de história social, cuja dinâmica está relacionada a leis gerais invisíveis. Então, para Montesquieu, independente da sociedade, nós vamos ter um conjunto de leis gerais que vão reger todas as sociedades aí pelo mundo. Eu termino então essa videoaula. Queridos alunos, estudem e estudem.